Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Recentemente, durante um acampamento da Canção Nova, o missionário Peter fez um apelo direto e corajoso diante de milhares de fiéis. Ele questionou abertamente o caminho que o padre Fábio de Melo tem seguido, convidando-o a deixar de lado as distrações do mundo e retornar com o coração puro ao ministério sacerdotal. Essa fala foi incisiva e, para muitos, soou como uma voz profética, um chamado para que o padre retomasse um compromisso mais profundo com Deus. Confesso que, ao ver essa cena, me senti dividida. Por um lado, senti que Peter estava expressando algo que muitos católicos sentem, uma vontade de ver nossos líderes espirituais mais dedicados, mais próximos de Deus e longe das coisas do mundo. Afinal, como católicos, esperamos que nossos sacerdotes, aqueles que dedicaram a vida a Cristo, sejam verdadeiras âncoras de fé, exemplos de virtude e firmeza. Mas, ao mesmo tempo, também me perguntei: até onde vai a nossa responsabilidade de julgar? Cada um de nós sabe de suas próprias lutas espirituais, das tentações que enfrenta. E será que às vezes cobramos de nossos padres uma perfeição que nós mesmos não buscamos? Esse episódio que faz refletir sobre a responsabilidade que temos de rezar pelos nossos líderes. Sim, devemos questionar e pedir coerência, mas também precisamos ter empatia e lembrar que eles, como nós, estão em uma caminhada de fé. Essa exortação de Peter foi um lembrete importante para todos nós. Como ele, queremos ver nossos líderes mais próximos de Deus, prontos para guiar o rebanho, não com palavras vazias, mas com ações e testemunhos de vida. Diante da provocação do missionário Peter, Padre Fábio de Melo não hesitou em responder. Publicamente, ele declarou que estava pronto para retornar ao ministério da Canção Nova, reacendendo a esperança de muitos fiéis. Esse momento foi intenso e gerou comoção entre aqueles que o acompanham, especialmente os que sentem saudade do padre em seu papel mais pastoral e próximo de Deus. Naquele instante, parecia que ele estava decidido a reavivar sua missão, a deixar para trás as distrações do mundo. Quando ouvi essa declaração, confesso que me senti emocionada. Para nós católicos, ver um líder espiritual como o padre Fábio de Melo manifestando o desejo de se reconectar com sua missão sacerdotal é inspirador. No fundo, todos nós ansiamos por essa volta ao essencial, por um testemunho de fé e compromisso vindo de quem tanto influencia. Imagine que talvez ele estivesse pronto para um recomeço, para servir com ainda mais profundidade. No entanto, é impossível não se perguntar se aquela resposta foi realmente uma decisão profunda ou apenas uma reação do momento, uma emoção passageira. Pouco tempo depois, vimos notícias do padre em eventos que, sinceramente, não refletem o que esperamos de um sacerdote. Quando um líder espiritual que deveria ser uma âncora de fé começa a aparecer em contextos que destoam dos valores cristãos, é natural que muitos fiéis sintam-se confusos, até desanimados. Parece contraditório, não? Como católicos, queremos ver nossos padres não apenas como pregadores, mas como verdadeiros exemplos de santidade e entrega a Deus. Talvez aquela resposta tenha sido sincera, um desejo genuíno do coração dele. Mas, ao mesmo tempo, precisamos lembrar que seguir a Cristo exige sacrifício, renúncia ao mundo. Minha oração é que Padre Fábio de Melo encontre forças para se manter firme no seu chamado. Que Deus lhe dê sabedoria para viver com coerência, pois cada passo dele impacta diretamente a nossa fé. Pouco tempo depois daquela resposta cheia de emoção, que muitos viram como um compromisso renovado com o ministério, Padre Fábio de Melo foi flagrado em uma festa do Halloween nos Estados Unidos, organizada por Ivete Sangalo. E não estava sozinho, outros padres também participaram do evento, que sabemos carrega elementos que muitas vezes vão contra os ensinamentos da fé cristã. Esse episódio chocou e decepcionou muitos fiéis. É difícil conciliar a imagem de um sacerdote com uma celebração tão associada a temas que, para nós católicos,
são completamente contraditórios à espiritualidade que deveríamos viver. Confesso que fiquei triste ao ver essa situação. Não se trata de um julgamento vazio, mas de uma preocupação genuína. A igreja sempre nos ensinou a nos afastarmos de práticas e ambientes que possam nos afastar de Deus. E sem dúvida, Halloween é um desses temas sensíveis. Quando um padre, uma figura que deveria guiar espiritualmente, se envolve com esse tipo de festa, é inevitável que a fé de muitos seja abalada. Para alguns, isso pode até fazer com que desacreditem na seriedade do ministério sacerdotal e da própria igreja. Dom José Falcão recentemente fez uma pregação forte e necessária, alertando aos cristãos sobre o Halloween, exortando-nos a evitarmos essas celebrações e a vivermos com autenticidade os valores cristãos. Concordo totalmente com ele. Halloween para nós não é apenas uma festa inocente, é uma celebração que, de maneira sutil ou direta, se opõe aos princípios do Evangelho. Quando um padre participa de um evento assim, é como se ele estivesse relativizando o perigo espiritual que há por trás disso. Esse tipo de contradição é perigoso. Os padres têm um peso extra nas suas ações, pois são vistos como exemplos. Se eles participam de eventos, mesmo indiretamente, glorificam o mundano e o profano. Isso gera escândalo e desorienta os fiéis. Sinto que precisamos rezar mais do que nunca pelos nossos sacerdotes, para que eles possam resistir a essas tentações e viver com coerência a vocação a qual foram chamados. Que eles se lembrem das palavras de Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Como diz em Mateus capítulo 5, versículo 14, como igreja precisamos que eles, como essa luz, brilhem de maneira pura e fiel. Esses acontecimentos recentes envolvendo o padre Fábio de Mello trouxeram à tona uma questão profunda e delicada: o impacto de escândalos religiosos na fé dos fiéis, quando líderes espirituais, aqueles que muitos de nós olhamos como referências de fé e moral, se envolvem em situações contraditórias. Isso não só abala nossa confiança neles, mas também pode levar a muitos a questionarem a própria igreja. Na Bíblia, Jesus nos alerta sobre a responsabilidade dos pastores de seu rebanho. Em Lucas capítulo 17, versículo do 1 ao 2, ele diz: É inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. E essa passagem ressoa forte nesse contexto. Como católica, acredito que os padres têm uma missão difícil e elevada. Eles são chamados a viver acima dos padrões do mundo, a serem uma luz em meio à escuridão. Quando um sacerdote cai em contradição, especialmente em algo que claramente desafia os valores do Evangelho, o impacto é profundo e doloroso para a comunidade. Não é fácil para nós fiéis lidar com essa sensação de desapontamento. A fé nos ensina a perdoar, a entender que ninguém é perfeito, mas ao mesmo tempo também esperamos que aqueles que aceitaram o chamado para serem pastores do rebanho tenham um compromisso mais profundo, uma dedicação especial para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Esses escândalos muitas vezes deixam cicatrizes. Vi amigos próximos, pessoas de fé, se afastarem da igreja após testemunharem atitudes que consideram hipocrisia por parte de líderes religiosos. Isso é triste e desafiador, pois sabemos que a igreja é composta por seres humanos, falhos como qualquer um de nós. Mas a responsabilidade de um padre vai além. É preciso lembrar que ele representa algo maior, que sua vida é um testemunho vivo, e quando esse testemunho é quebrado, a fé de muitos é colocada em risco. Diante disso, acredito que o nosso papel como fiéis é orar, tanto pelos nossos padres quanto pela nossa própria fé, para que Deus nos fortaleça e ajude a distinguir entre a Igreja de Cristo e os erros humanos. Precisamos buscar em Deus a força para não nos deixarmos abalar, lembrando que a nossa fé está em Jesus Cristo e não nos homens. E esses episódios, embora dolorosos, nos ajudem a aprofundar nossa oração e a fortalecer nosso compromisso com a verdadeira essência do Evangelho. Diante de tudo o que vimos, é importante refletir
sobre que essas situações nos ensinam como devemos responder a elas. Quando líderes espirituais enfrentam quedas ou se envolvem em escândalos, isso nos lembra da nossa responsabilidade como fiéis e da necessidade constante de vigilância e oração, tanto por nós mesmos quanto por aqueles que estão à frente da igreja. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus nos chama a ser sal da terra. E o que significa isso? Que devemos preservar, ser autênticos em nossa fé, buscar a santidade e evitar nos deixar corromper pelos valores do mundo. Isso vale para todos nós, mas de forma especial para aqueles que têm um papel de liderar. Se o sal, que são os líderes espirituais, perder o sabor, o que acontecerá com a fé dos fiéis? Escândalos como esses nos mostram quanto é essencial que cada cristão, desde o mais simples até o sacerdote, busque viver com coerência os ensinamentos de Cristo. Eu acredito que esses episódios nos servem também como um chamado à oração e ao discernimento. Muitas vezes tendemos a criticar ou julgar de maneira precipitada, mas também é nosso papel como membros do corpo de Cristo rezar pelos nossos líderes, para que Deus os fortaleça e lhes dê sabedoria para resistirem às tentações. Cada um de nós está em uma batalha espiritual, e nossos líderes, pela influência e responsabilidade que carregam, enfrentam desafios ainda maiores. É claro que a dor e a decepção são legítimas. Não há como negar o quanto isso abala nossa confiança. Porém, é importante que essas situações nos levem a aprofundar nossa fé, a buscar a santidade em nossa própria vida, que possamos lembrar que a nossa verdadeira referência é Cristo e que, como igreja, temos o dever de nos sustentar mutuamente em oração. Afinal, em Efésios capítulo 6, versículo 18, somos exortados: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que essa experiência nos inspire a sermos fiéis, a não esmorecermos na fé, apoiarmos nossos irmãos em Cristo, especialmente aqueles que enfrentam lutas e provações. Que possamos ser nós mesmos uma fonte de luz e verdade para o mundo, sendo verdadeiros discípulos de Jesus, testemunhando com nossa vida o amor e a santidade de Deus. Depois de tudo que refletimos, fica claro que precisamos de algo fundamental: a oração. Não é apenas uma resposta espiritual, mas uma necessidade real e urgente para enfrentarmos tempos de desafios e incertezas. Como católicos, acreditamos que a oração é a nossa conexão direta com Deus, a força que nos mantém de pé diante das provações e o apoio para os nossos líderes espirituais. Sem ela, estamos vulneráveis e a nossa fé enfraquece. Neste momento, nossa igreja precisa mais do que nunca de fiéis que intercedam pelos nossos padres e por aqueles que enfrentam as pressões e tentações do mundo. Vivemos em uma época em que as distrações são muitas e o mundo constantemente seduz até aqueles que escolheram dedicar a vida a Cristo. Então, cabe a nós, como membros do mesmo corpo de Cristo, elevar nossas preces e pedir que Deus ilumine e fortaleça os nossos sacerdotes, para que resistam e se mantenham firmes na sua missão. Ao mesmo tempo, precisamos pedir discernimento para nós mesmos, para que saibamos distinguir entre os erros humanos e a verdade da nossa fé. Escândalos e decepções não podem nos fazer perder o foco em Jesus, pois ela é a nossa verdadeira âncora. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinem tudo, fiquem com o que é bom. Essa passagem nos lembra que devemos ser criteriosos e buscar o que edifica a nossa fé. Confesso que às vezes me sinto desapontada e até desanimada ao ver situações como essas, mas procuro recordar que a Igreja é de Cristo e que ela permanece ao nosso lado, mesmo em tempos de provação. Que possamos aprender a enxergar além das falhas humanas e focar na santidade e no amor de Deus, o verdadeiro centro da nossa fé. Então deixo um apelo a você, irmão e irmã que nos acompanha. Reserve alguns minutos do seu dia para rezar pelos nossos sacerdotes, para que tenham sabedoria e força, e peça também que o Espírito Santo nos guie para que possamos viver
como testemunhas autênticas do Evangelho. Se cada um de nós assumir esse compromisso, juntos faremos a diferença na igreja e no mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de perseverar com firmeza, não só por nós, mas por todos aqueles que lutam pela fé.